Essa é a segunda temporada do BonaCast e nessa temporada eu vou falar sobre a minha experiência na vida nômade. O BonaCast é apoiado pelo BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Olá pessoal, tudo bem? André Bona em mais um BonaCast aqui com vocês e agora começando uma nova série, essa série que eu resolvi chamar de Vida Nômade. Pois é, bom, nós acabamos de fazer uma série de 50 podcasts aí que estão disponíveis no canal do YouTube e também nos agregadores de podcasts e a gente encerrou um primeiro ciclo, né, uma primeira temporada, digamos assim, e agora a gente vai começar uma outra temporada que vai ser um pouco mais breve, mas que eu queria partilhar com vocês um pouco da minha experiência de como está sendo essa vida nômade que eu resolvi tomar essa decisão, né? E, aliás, hoje aqui, enquanto eu gravo para vocês, isso vai demorar um pouquinho a ser publicado, mas hoje é dia 22 de setembro e tem exatamente um ano, aliás, fez um ano ontem que a nossa aventura nômade se iniciou. Na verdade, ela até iniciou um pouquinho antes, mas a data de 21 de setembro para a gente é uma data marcante. Quando eu falo a gente é para mim e para minha esposa, a Luísa, né? Mas vocês vão entender por quê já já. Então, antes, eu queria explicar para vocês, ou comentar para vocês como que surgiu essa ideia e como que a gente colocou isso em prática, como que a gente fez, realmente tomou a decisão de fazer, por quê, né? De onde veio isso, então eu acho que é muito legal. E isso vai muito em linha com o que eu acredito que seja a própria evolução financeira que a gente vai trazendo ao longo do tempo, né? E alguns exemplos de aventuras que a gente queira desfrutar e que a gente pode também colocar isso como objetivo e meta no nosso planejamento financeiro. Então aquela ideia de que o controle das finanças, né, os investimentos, eles são um meio para a gente realizar as coisas. E se a gente tem as finanças organizadas, as coisas em dia, e atualmente agora ainda mais fácil, mantendo um nível de produtividade online, né, remotamente, isso se torna possível e a gente acabou tendo essa atitude, né, tendo coragem para executar essa ideia. Mas primeiro eu queria contar para você como que começou essa história toda, né? Bom, não sei se vocês lembram, mas a pandemia do Covid eclodiu realmente em março, né? Em fevereiro, acho que, se não me engano, o governo federal decretou alguma coisa de calamidade, alguma coisa assim, sei lá o quê. Aí tem um jogo de data aí que eu também não lembro, depois os políticos ficam brigando para saber quem fez primeiro e tal, mas isso não nos interessa, né? Mas eu sei que foi por aí, fevereiro e março. E aí a gente teve o começo da pandemia. E naquele início, né, muita gente foi impactada de várias formas, né, tanto quanto ao trabalho, quanto à desinformação inicial, né, a gente achando, putz, vou sair na rua, vou morrer, vai todo mundo morrer, só vai sobrar 10 pessoas aí no planeta, vai ser complicado e tal. Então tinha aquela muita desinformação e aquilo gerou muita ansiedade e medo nas pessoas. Então a gente naturalmente também, por prudência, né, a gente ficou em casa. Então, a partir de março ali, teve uma data que eu me lembro que eu fiz uma live no BTG e aí logo 2 ou 3 dias depois a gente já entrou em fase de quarentena. A gente, quando eu digo a gente, eu e minha esposa, né? Eu entrei, ela entrou e a gente ficou dentro de casa em São Paulo, aí onde a gente morava em Pinheiros. E beleza, e foi passando aquele período inicial, né? A gente continuou, cada um fazendo suas coisas, seu trabalho. Acabou acontecendo um pouco mais de tempo livre também, né, pra gente. E aí naquela época eu comprei videogame, fiquei jogando todos os jogos, as temporadas da Fórmula 1 inteira, jogamos NBA, jogamos até futebol, mas futebol eu não sei muito bem jogar, acho muito difícil, é muito comando, né, naquele controle, então não dá. Mas enfim, aí toca, música, eu tive que concluir o livro Investimento Perfeito, para vocês terem uma ideia, que saiu agora em julho, eu concluí a redação dele no ano passado mesmo, e foi mais ou menos nesse período. E aí eu me fechei para poder concluir, né, aquilo que estava ali já sendo feito desde janeiro. Então foi aquele momento ali, você certamente vai lembrar de como é que você estava, como é que foi o seu início, né, de pandemia, e a gente estava ali.
E aí a gente ficou ali e tal, aí não vai mais para academia, aquela coisa toda. A gente resolveu prestar atenção bastante na questão da alimentação, né? Então, ao contrário do que muita gente acabou se descontrolando, a gente conseguiu se controlar. Então, eu tinha ganhado uns quilinhos a mais nos anos anteriores, aproveitei para tirar isso, né? Comendo em casa de maneira planejadinha e tudo, e acabei emagrecendo bem. E aí eu sei que a gente estava tocando a vida ali. No começo, não sei como é que foi a adaptação de vocês, mas no começo eu me lembro que a gente começou a trocar o dia pela noite, ficava um negócio meio confuso, mas depois isso tudo se ajustou. E aí quando chegou lá para, se não me engano, junho ou julho, não, talvez tenha sido julho, tá? Eu vou dizer até que eu não sei se julho ou agosto, na verdade. Mas aconteceu uma coisa muito, muito, muito engraçada. Engraçada não, curiosa. Eu estava dormindo, né? Um dia de madrugada e tal, tranquilo. E aí eu tive um sonho. E essa é a pura verdade dessa decisão, como ela foi acelerada. Porque eu sempre tive essa ideia de, em algum momento, dar um rolê, né? Ficar um pouco solto aí no mundo aí. Mas essa coisa estava meio guardada ali na gaveta, né, e tal. E nesse dia, eu me lembro que eu tive um sonho que me chamou muita atenção e que eu acordei no meio da noite. O sonho foi o seguinte: eu sonhei que eu estava em algum lugar e, de repente, eu sumi desse lugar e apareci num outro lugar que parecia ser uma escola vazia, não tinha ninguém na escola, a escola estava toda vazia. Das duas, uma, eu pensando nessa coisa até hoje, eu penso que ou era tipo um final de semana, né, onde não tem aluno circulando, nem nada disso, ou era um horário de aula, onde todos os alunos estavam dentro das salas e o pátio estava vazio, né? Ou já estava na pandemia mesmo e também estava sem aula. Eu não sei, mas eu sei que parecia isso. Só não parecia que estava todo mundo em aula, porque quando está todo mundo em aula na escola tem uma movimentação, né? Tem o professor trocando de sala, tem o coordenador indo para lá e para cá, né? Tem essas coisas. Então, não era o caso. E aí a única pessoa que tinha nessa escola, né, que eu me deparei com ela, era uma pessoa que estava fazendo a faxina, fazendo a limpeza na escola, varrendo. A pessoa estava varrendo ali e tal, não sei o quê. E aí a pessoa virou para mim e falou assim: e aí, como é que foi? Eu falei: como é que foi? Quando eu olhei, era o Morgan Freeman, né? Lembra daquele filme, O Todo-Poderoso, né? Que ele fazia o papel de Deus e tal, e aí tinha aquela história toda. Então, pois a situação era mais ou menos aquela. E eu fiquei ali pensando: tudo bem, beleza e tal, legal, e tudo certo. Ele falou: mas diga aí, como é que foi lá? Como é que foi? Eu falei: como é que foi o quê, meu amigo? Eu tô perdido aqui, não sei onde é que eu tô e tal, o que eu faço? Ele falou: pô, pensa direitinho aí que você vai entender. Aí eu parei, pensei e falei assim: caramba, meu, será que eu morri? Será que aconteceu alguma coisa e eu agora já estou num outro plano espiritual? E aí ele riu e falou: pois é. Aí eu falei: pô, sério? Aí eu falei: putz, cara, eu tinha um monte de coisa para fazer ainda. O livro Investimento Perfeito não foi publicado, eu queria tanto que ele fosse publicado, né? Isso há mais de um ano atrás, né? Agora ele já está publicado, ainda bem. Tem umas lives para fazer, tem o grupo de estudo que a gente acabou de iniciar. Poxa, não era um bom momento aqui para gente ter que fazer isso. Mas é assim mesmo, né? As coisas acontecem e não tem jeito, né? De uma maneira aleatória e tal. Mas é isso, foi exatamente isso que aconteceu. Eu falei: poxa, minha esposa Luísa, será que ela vai ficar bem e tal? E ele estava com um semblante muito tranquilizador, né? E eu fui ficando tranquilo e tal. Ele falou: olha, enquanto você pensa aí direitinho, né, sobre essa questão, eu vou te pedir alguma ajuda aqui no trabalho. Eu falei: mas que trabalho? Não, você vai ver que daqui a pouco vão aparecer outras pessoas aí e elas não sabem o que aconteceu com elas, e aí tenta dar uma ajuda nesse sentido. Eu falei: tá bom, beleza. E fiquei pensando naquilo, e de repente chegou uma família, né, um casal e 3 filhos, chegaram ali: não, onde é que eu tô, não sei o quê.
Aí eu falei, putz, o que eu vou falar aqui? Como é que eu vou falar agora? Aí, não, então, pô, não sei, tô perdido, cadê meu carro? Eu falei, mas o que aconteceu? Aí ele, não, então, não sei, eu tô aqui, não sei como é que eu vim parar aqui. Aí eu falei, pensa direitinho. Ele falou, pô, eu tava na estrada, dirigindo, a gente tava indo fazer uma viagem e aí de repente eu vim parar aqui. Aí eu falei, tá, então você tava numa estrada. Tava numa estrada e não sei por que eu tô aqui. Aqui eu com meus meninos, minha esposa, eu falei, nossa, o que aconteceu? Será que foi um acidente de trânsito? E aí passou um tempinho, ele pensou e falou assim, será que aconteceu algum acidente na estrada? Será que a gente, por algum motivo, veio parar aqui? Aqui é um hospital? Eu falei, não, aqui eu também não sei o que é aqui não. Mas será que é um hospital? Acho que não é um hospital não. Ele falou, não tá com cara não, tá parecendo uma escola. Eu falei, deve ser uma escola. E aí ele falou, mas que coisa estranha. Eu falei, pois é, comigo também, eu apareci aqui e comigo eu acho que aconteceu alguma coisa, mas não estou sabendo direito. Ele falou, mas será que nessa estrada... Eu falei, o que aconteceu nessa estrada que você estava dirigindo aí? Eu estava ali e tal, não estou lembrando bem. Aí ele parou e pensou, nossa, será que teve um acidente na estrada? Será que a gente morreu? Aí eu falei, olha, eu acho que isso que aconteceu, porque eu também estou com essa impressão aí. Aí ele falou, não faz sentido não, deixa eu ir para lá com a minha família, procurar a saída da escola, meu carro deve estar ali na frente, eu devo ter tido alguma coisa aí, apaguei, perdi memória e tô voltando. Então tá bom, aí ele foi andando para lá, eu falei, bom, vai demorar um pouquinho para ele perceber o que aconteceu, mas tá bom, tudo certo, tá beleza. E aí foi aquela situação e de repente eu acordei no meio da noite, né? E nessa que eu acordei no meio da noite era, sei lá, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, era um meio da noite assim. Aí eu levantei assustado e acordei, falei, Lulu, olha o que eu sonhei. Você não acredita o que eu sonhei. O que foi? Acordei ela, o que foi? Eu falei, olha, aí contei o sonho, contei como é que foi a história. Ela falou, nossa, mas como é que foi isso e tal? E a gente ficou conversando um pouquinho sobre aquilo. Ela falou, poxa, se isso fosse verdade, o que você gostaria que tivesse lá no céu? Aí veio à tona uma coisa que para mim sempre foi um desejo. Muitas das coisas que eu fiz em toda a minha vida foram pensando num dia que eu poderia viabilizar uma coisa que eu tenho lá de mim desde adolescente, que é voltar a surfar com frequência, né? Porque morando em São Paulo eu ia, sei lá, uma vez por ano no Guarujá, ou em Ubatuba, ou em Maresias, mas não dava para ter uma frequência. E ao longo do tempo, trabalho, essas coisas, muda, vai para lá, vai para cá, acabou ficando distante, mas é uma coisa que eu gosto muito, não apenas do esporte em si, mas de todo o lifestyle que representa, contato com a natureza e tal, né? É uma vibe muito, muito legal, um alto astral. E aí eu falei, olha, eu queria que lá tivesse onda pra caramba, que eu pudesse pegar onda sem ninguém me interromper, pelo menos. E aí ela falou, pô, mas por que você só tem que pegar quando chegar lá? E se lá não tiver? E o que nos impede de você voltar a ter essa rotina que você sonha, que você de vez em quando fala comigo e tal, agora? Eu falei, impede que a gente tá aqui em São Paulo, aqui, tocando a vida por aqui e tal. Eu falei, mas não impede, né? Não impede. Eu falei, realmente não impede não. Né? O que tem de impeditivo? Eu tô colocando aqui obstáculos em coisas que não existem. Não existe obstáculo aqui. Verdade. E aí a gente pensou e falamos assim, pô, vamos fazer o seguinte, a gente já tava, preso há tanto tempo dentro de casa. Realmente no começo a gente ficou ali de março até agosto praticamente sem sair de casa, ou saiu 1 ou 2 vezes, não foi um negócio legal. E a gente estava já meio assim, né, afetado de estar naquela situação. E eu me lembro que em agosto, né, agosto parecia que as coisas estavam começando a melhorar, tanto que em São Paulo as academias voltaram a abrir com uma série de cuidados lá em São Paulo. Eu voltei lá a treinar jiu-jitsu, mas estava todo mundo sem treinar um tempão, então era mais exercício físico no começo, cada um dentro do seu quadradinho lá marcado no chão com fita. Mas aí voltou nisso e tal, estava mais ou menos ali. Aí eu falei assim, bom, agora que esse negócio está acabando,
vamos dar um rolê então aí no litoral de São Paulo e tal, vamos. Aí ela, pô, vamos, também não aguento mais ficar aqui e tal, não sei o quê. Falei, então vamos. Aí chegou um final de semana, a gente resolveu passar o final de semana em Maresias. E resolvi, fui lá, entrei lá no Airbnb, fui lá, reservei, pá, fui. Aí, tipo, isso foi uma terça, assim. Aí ela falou, nossa, eu olhei aqui agora e vi que a previsão é chuva, chuva. E eu falei assim, mas eu não aguento mais ficar dentro de casa, vamos lá, a gente vai pegar o carro, né, vai para lá, né, e em São Paulo não tinha carro, como ainda não tem, mas isso aí ao longo da vida nômade desse podcast eu vou falando para você direitinho, para você entender como é que isso está acontecendo também. E aí chegamos e tal, pô, o que a gente vai fazer? Pô, tá chovendo. Eu falei, olha, não aguento mais, vão chovendo mesmo, não tô nem aí. Aí ela falou, não, beleza, vamos chovendo mesmo. Então tá. E aí chegamos, pegamos o carro tem alguns carros que alguns apps fornecem um aluguel por demanda, que você fica em alguns estacionamentos em São Paulo, você vai lá, abre com Bluetooth, né? E a gente fez isso aí, tinha uns carrinhos bons, aí a gente pegou e fomos dar um rolê, aí fomos para Maresias. Isso foi no dia 21 de agosto, tá? Dia 21 de setembro a gente começou efetivamente a gente saiu de São Paulo, mas dia 21 de agosto isso aconteceu. Aí fomos e tal, fomos para Maresias, aí vimos lá e tal, não sei o que, tava meio chuvoso mesmo, mas vimos as pessoas na rua, os restaurantes já estavam reabrindo com um distanciamento e tudo, e foi um final de semana bem agradável, E aí na volta, né, a gente pegou o trajeto de volta, acho que a gente foi numa sexta e voltou no domingo, ou numa segunda, algo assim. A gente pensando assim, acho que a gente tá muito aqui, São Paulo é um lugar maravilhoso, a gente foi muito bem recebido aqui, foi muito legal e tal, mas eu acho que tá na hora da gente voltar a ter um pouco mais aquele contato com o mar, né, que a gente lá do Espírito Santo tem esse contato sempre e tal, então vivia lá em Vitória, ou Vila Velha, então sempre próximo do mar, né, então eu acho que a gente poderia dar uma mudada, a gente ficou muito tempo preso, não sei o quê, e ela falou assim, acho também, concordo com você, e a gente veio conversando, se a gente fosse para tal lugar, mas para onde a gente vai? Falei, a gente podia ir para o exterior, mas para o exterior agora não tem condições, né? Tá uma confusão do diabo, não dá para nem pensar nessa possibilidade. Então o que a gente vai fazer? Aí tinha uma coisa interessante, que o nosso apartamento, o nosso contrato de aluguel, que lá em São Paulo a gente morava de aluguel, né? Na verdade, um dos motivos pelos quais eu moro de aluguel é justamente porque eu sei que eu sou muito... as coisas vão surgindo na ideia e eu não quero ficar preso. Então eu postergo sempre essa coisa da compra do imóvel justamente, eu não estou falando em um aspecto financeiro não, estou falando no aspecto mesmo de manter um grau elevado de flexibilidade. E aí foi essa a nossa opção e o contrato acabava em setembro. E aí eu falei, o nosso contrato acaba daqui a algumas semanas. E se a gente, de repente, não renovasse esse contrato, o que a gente acontecer? E a gente, isso no caminho, voltando, dirigindo, conversando, se a gente fosse tal. De repente ela tirou da cartola o seguinte, Florianópolis. E aí, Florianópolis? Falei, Florianópolis, legal. As poucas vezes que eu estive em Florianópolis foram coisas a trabalho, foi muito rápido. E eu acho que eu não explorei lá o quanto eu poderia explorar nesse nesse estilo de vida, de pegar onda e tal. Foi sempre uma coisa a trabalho, vai num dia, volta no outro, umas coisas assim. Então, e é um lugar maneiro, é uma ilha, né, e tal. Então vamos, acho que a gente poderia ir. E aí naquele caminho ali, a gente foi conversando e a coisa foi amadurecendo, por incrível que pareça. E aí, de repente, a gente chegou em casa, né, no final dessa saidinha para Maresias, a gente chegou em casa definido que a gente não ia renovar o nosso contrato. E interessante, porque um mês antes desse período, tipo em julho, a gente já tinha falado com a imobiliária assim, olha, já vamos renovar logo aí, já adianta aí logo, já vamos ver aqui as possibilidades, negociar e tal, que a gente quer ficar e tal, então vamos renovar e tal. Não, tudo bem. E aí
Quando a gente voltou, a gente mandou uma mensagem imobiliária dizendo que a gente não ia ficar mais. Aí a proprietária mandou mensagem, disse, não, mas não sai, por favor, não sei o quê, né? Não. Olha, o que vocês querem para fazer para ficar? Eu falei, não, a gente resolveu que a gente vai mudar para algum lugar que a gente nem sabe direito onde é que é, então a gente não vai ficar em São Paulo. Ela devia estar achando assim, não, mas se você achou um imóvel, se é questão de valor, eu falei, não era, realmente não era isso, né? Não, mas o que eu posso fazer? Eu falei, mas você não vai conseguir trazer a praia para perto da gente, vai. Não, aí não tem como, então não tem jeito, a gente está programado aqui para Florianópolis. Ela falou, não, então tá bom e tal. E aí nesse tempo, né, a gente teve que devolver, aí tem aquelas coisas de devolução de imóvel, faz a pintura e tudo, coloca tudo do jeito que estava. E, na verdade, a nossa aventura começou lá pelo dia 8 de setembro. Por quê? Porque a gente saiu do apartamento. A gente já fez um contrato de locação via Airbnb em São Paulo mesmo, né? Inclusive, aí a gente foi, não lembro, acho que foi Bela Vista, acho que o bairro é Bela Vista, se não me engano. Nem lembro exatamente ali. Às vezes eu me perco em São Paulo, naquelas ruas ali. Mas a gente estava ali. E até foi legal porque os alunos meus assim, quiseram me encontrar lá, a gente foi na padaria, tomou um café também, a Marila e o Leandro, a gente bateu um papo lá. Porque eles, né, o que houve, Bona? O que está acontecendo? Você mandou uma mensagem, a gente percebeu meio que você estava indo embora, eu falei, vou embora, vou dar um rolê e tal. E a gente tomou um café lá. E eu fiquei lá, e a gente ficou, né, fez assim, vamos ficar aqui, sei lá, uma semana, 5 dias. E a gente ficou lá, mas tipo, assim, não sabendo a hora que ia embora, né? Mas eu ia conversando com o proprietário, acho que a gente não vai precisar de mais 3 dias, a gente vai precisar não sei o quê. Enquanto acabava as obras lá, né? A pintura, colocar tudo certinho no imóvel e tinha a vistoria. Então, eu falei, não tem como ir embora antes da vistoria, né? E aí, o pessoal, não sei o quê, fez a vistoria, ficou, e eu sei que no dia 21, efetivamente, foi a data que a gente concluiu o processo todo no dia 20 ou 19, sei lá, e dia 21 a gente estava com as coisas dentro do carro para poder rumar para Florianópolis. Então, e aí foi que a gente resolveu começar a aventura nômade. A gente não sabia como é que seria, nós sabíamos que nós iríamos sair para Florianópolis e que ficaríamos 30 dias em Florianópolis, era a única coisa que a gente tinha. Tínhamos feito a reserva via Airbnb também, de um apartamento aqui num condomínio no sul da ilha, na região do Campeche, lugar pelo qual nós acabamos nos apaixonando. Mas saímos de São Paulo assim, eu só sei onde eu vou morar nos próximos 30 dias. E aí foi como tudo começou. Então teve o insight do sonho, teve um passeio em Maresias e teve toda essa situação que foi acontecendo. Quando a gente estava por esses dias nesse outro imóvel ainda em São Paulo, eu fiz grupo de estudo de lá, né? E acho que fiz uma live ou outra por lá também, então foi funcionando, as coisas foram funcionando, Luísa também conseguiu trabalhar, então aquilo mostrou pra gente que uma certa flexibilidade era possível. Talvez você pense assim, mas o que vocês fizeram com as suas coisas, com os móveis, geladeira, mesa, cadeira, essas coisas, né? Então, isso vai ficar para o próximo podcast, porque isso por si só tem uma história também muito interessante. Porque no final das contas nós chegamos à conclusão que a nossa meta era que as nossas coisas pudessem todas caber dentro de um carro. Porque naquela nossa nova aventura, uma aventura nômade, nós não tínhamos a menor ideia de como seria, e seria muito importante a gente ter muita flexibilidade para poder se mexer, né? Para poder sair de um lugar e para o outro, mudar e tudo. Então a gente chegou a essa conclusão. Mas isso eu vou deixar para o segundo podcast da Vida Nômade, falar como é que foi essa jornada, né? de adaptação, de redução das coisas, de minimalismo, para que a gente pudesse dar esse start aí na nossa aventura, beleza? Então, foi assim que começou a minha vida nômade e era isso que eu queria passar hoje no episódio 1 da série Vida Nômade aqui no meu canal, né, que está indo para os podcasts também. E no próximo eu falo como é que foi o desafio de arrumar essas coisas e fazer com que todas as coisas coubessem dentro do carro, beleza?
Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo podcast. Esse podcast é um oferecimento do BTG Pactual Digital, a plataforma de investimento do maior banco de investimento da América Latina. Acesse bonarecomenda.com e abra agora sua conta.